Meus irmãos, um bom dia. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nossas vidas nessa manhã. Possamos crescer na graça, no conhecimento do nosso Deus. Nosso estudo ainda na Confissão de Fé do Westminster, nós estamos no capítulo 8 da Confissão, que vai falar de Cristo, o mediador. Este é um capítulo importante para a igreja do Senhor, onde ele vai falar da pessoa e da obra de Jesus como sendo o mediador da nova aliança e o mediador perfeito, e pleno, onde ele cumpre todas as profecias, aquilo que era sombra apresentado ainda na antiga aliança. Jesus Cristo, sendo esse mediador enviado por Deus o Pai, ele vem cumprir, sendo o mediador entre os homens, cumprindo inclusive esse papel ainda hoje. Nós vimos essa verdade no primeiro parágrafo desse capítulo 8, quando vimos as funções que esse mediador Jesus Cristo ele vem cumprir, O intuito desse capítulo e do nosso estudo é ver na pessoa de Jesus Cristo esse mediador entre Deus e os homens, que foi designado por Deus desde a eternidade, que realiza e aplicará plenamente a obra de redenção para o seu povo. Ele é esse mediador que foi apontado lá atrás, que viria, como de fato veio, cumpriu, continua realizando. É por meio dele que nós chegamos a Deus, é por meio dele que nós adoramos ao Senhor, por meio dele que nós rogamos a Deus o perdão dos nossos pecados, e é por causa dele que nós temos esse acesso ao Pai, e ele continua a realizar essa obra em nossas vidas, e um dia irá aplicar de uma vez por todas essa obra de redenção e salvação, quando vier na sua segunda e última vez buscar o seu povo. Nós vamos hoje estudar o parágrafo 2. O primeiro parágrafo, os teólogos Westminster fez um apontamento importante, quando Deus, na sua vontade soberana, escolheu e ordenou Jesus Cristo, designou Jesus Cristo, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Nesse parágrafo 2, nós iremos falar das duas naturezas que esse mediador ele veio também aplicar e veio desenvolver, as duas naturezas de Cristo, a natureza divina e humana. Esse segundo parágrafo ele vai dizer o seguinte, você pode tanto acompanhar aí no slide ou no seu livrinho. O Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele, quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo sem pecado, sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. As duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. O texto básico que nós vamos utilizar está em Filipenses capítulo 2. Carta de Paulo aos Filipenses capítulo 2. Verso 6 e o verso 7. Filipenses 2, 6 e 7. Diz assim:
Pois ele, subsistindo em forma de Deus... Você achou? Vamos ler juntos? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Certo? Veja, nesse capítulo 8, no primeiro parágrafo, nós fomos, como eu disse, apresentados ao único mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Nesse segundo parágrafo, a informação que a gente recebe é que o próprio mediador, ele é Deus e é homem. Ou seja, esse parágrafo segundo, ele vai tratar, como eu disse, das duas naturezas desse mediador, que é Jesus Cristo. E aí nós vamos entender a importância dele ter essas duas naturezas, a aplicação dela para nossas vidas e para o plano redentor, para a sua obra redentora, tá? Essa doutrina a respeito das duas naturezas de Cristo, ela não foi desenvolvida por acaso, ela não foi defendida por acaso. Desde cedo, nos primeiros séculos do cristianismo, ela foi muito atacada, não só pelo judaísmo, mas com outras visões ou cosmovisões que surgiram ainda na era dos apóstolos e que foi ganhando força e adeptos ao longo da história da igreja. Nós vamos encontrar já nas páginas das Escrituras os próprios judeus não reconhecendo Jesus como sendo Filho de Deus, e ainda no primeiro século, no segundo século e no terceiro, nós vamos encontrar outros grupos que foram surgindo como oriundos do judaísmo também, dentro dessa visão de não reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus. Alguns diziam que não crê que um Deus que é santo, soberano, pudesse assumir a forma humana, tendo em vista, como a gente leu em Romanos 6, o presbítero José de Arimateia, todos pecaram e essa natureza, ela é uma natureza caída, ela está destituída da glória de Deus. Então, grupos como esses surgiram não crendo na natureza divina de Jesus. Outros já surgiram falando de que de fato Jesus, ele tinha algo divino, mas não era Deus. Ele tinha o Espírito de Deus recebido na ocasião do seu batismo, e portanto ele por isso realizou milagres, realizou muitas coisas, mas ele deixou de ser Deus, por assim dizer, com a sua morte na cruz, onde ali a sua trajetória nessa terra, ela é encerrada na visão desses grupos. Você vai encontrar o gnosticismo, tantas outras correntes filosóficas ainda na história dos primeiros momentos, os primeiros séculos da igreja, fruto do gnosticismo também. Mas o ponto é que desde cedo os apóstolos e os chamados pais da igreja, eles tiveram com lidar com essa defesa do evangelho. O próprio apóstolo Paulo, nas suas viagens, era o tema principal dele, chegar nas sinagogas e tentar apresentar essa doutrina aos judeus. No século IV, a controvérsia ariana, ela fez com que um concílio, na história da igreja nós vamos ter vários concílios, mas nesse quarto século, um concílio se reuniu, chamado Concílio de Niceia, para refutar a ideia de que Jesus não era Deus, mas uma criatura criada por ele. Houve também essa tentativa de desacreditar na pessoa de Jesus como sendo o Filho de Deus ou como sendo Deus. O que acontecia quando essas coisas surgiam? A fim de que a verdade de Deus, o Evangelho entregue aos apóstolos e pregado por eles à igreja,
a igreja se reunia com seus líderes e ali discutia a matéria, e de uma forma comum e geral, a decisão era passada aos demais, à igreja, para que fosse abraçada. Então, o concílio se reuniu e redigiu um documento, depois de muita deliberação, embate, que ficou conhecido, como disse, o Credo de Niceno, e ele disse o seguinte a respeito de Jesus. Eu vou ler apenas uma parte, porque o artigo é grande. Cremos em um Senhor Jesus Cristo, o unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não feito, de uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Depois de se reunir, examinar as Escrituras, ouvir aqueles que andaram com Jesus e chegar à conclusão de que de fato Jesus era Filho de Deus. Então esse documento foi redigido e ele foi circulado nas igrejas e onde fosse necessário. Mais tarde, já no século V, mais uma vez, essa doutrina ela é atacada por outra controvérsia que fez com que outro concílio se reunisse, que é o concílio de Calcedônia. E basicamente, a decisão desse concílio só reafirmou o que já foi decidido antes, o que já havia ali, com alguns acréscimos a respeito dessa doutrina. Essa, mais uma vez, surgiu, só que sempre com uma novidade, sempre com as heresias elas vão se atualizando, né? A ideia central é a mesma, mas vão surgindo novos elementos. E essa heresia que surgiu, motivo do concílio ter se reunido, foi a heresia conhecida como monofisista. Ela era defendida por um homem chamado Eutiques, que acreditava que Jesus tinha apenas uma natureza. Eles negavam que Jesus era uma pessoa com duas naturezas. Também nesse mesmo período, e no mesmo concílio foi refutado, surgiu o nestorianismo, uma heresia defendida por Nestório, que argumentava que, tudo bem, Jesus tem duas naturezas, uma divina e uma humana. Mas o que ele dizia? Apesar dessas duas naturezas, ele tinha duas personalidades, uma divina e uma humana, e elas eram distintas, elas eram separadas. O que o concílio, ao se reunir, e essa foi a novidade da heresia, o que ao se reunir eles decidiram? Cristo é uma única pessoa com duas naturezas, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E subscreveram basicamente o que já havia sido dito pelo concílio de Niceno, porém com uma refutação específica. Eles dizem: cremos em um Senhor Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não feito, não criado, né? De uma só substância com o Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas, tanto no céu como na terra, o qual por nós, homens, e por nossa salvação desceu dos céus, feito carne e espírito, e da Virgem Maria, e feito homem. Ou seja, a mesma decisão, a mesma subscrição. Eu não leio tudo, porque o artigo é grande também, mas aqui eles também vão refutar a ideia de que essas duas naturezas elas eram distintas. Eles vão trabalhar a ideia de que Deus, em Jesus Cristo era Deus e homem na mesma proporção, 100% Deus, 100% homem, e não uma parte para uma parte para outra, e isso fazendo com que uma hora ele era humano, uma hora ele era divino, tá? É exatamente isso que os teólogos do Westminster eles vão subscrever com essa doutrina.
O capítulo 8 ele tem vários apontamentos a respeito de Jesus. Nesse parágrafo segundo, ele é específico, e talvez ele é o maior, que vem a descrever e defender de que Cristo ele sim tinha duas naturezas. E aí 3 verdades eles vão desenvolver aqui, é que a gente vai meditar. Primeiro, que Cristo ele de fato é Deus. Segundo, que ele também é homem, tendo assumido a natureza humana, porém sem pecado, mas que ele é uma pessoa, o único mediador entre Deus e homens, e essa única pessoa, as duas naturezas estão presentes. Então, como um ser, como pessoa, Deus estava ali, assim como o Jesus, homem, também estava ali, tá? Primeiro ponto, então, é vermos essa verdade que os teólogos vão apresentar aí como sendo o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Está aí na tela para os irmãos. Deixa eu abrir aqui para mim e acompanhando com os irmãos também a leitura. Então, o parágrafo 2, ele já começa dizendo: o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, sendo verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a Ele. Quando chegou o cumprimento do tempo, tomou sobre si a natureza humana, com todas as suas propriedades essenciais e enfermidades comuns, contudo, sem pecado. Então, esse parágrafo ele inicia subscrevendo a doutrina pregada pelos apóstolos, defendida pela igreja por meio de seus concílios, e que é uma verdade para nós hoje, sem a qual muita coisa cai se nós não acreditarmos e não defendermos essa mesma verdade. Este parágrafo então vai definir a união das duas naturezas em Cristo, reconhecendo que elas existem, essas duas naturezas. E ele vai defender como elas sendo, como dito aí, inteiras, perfeitas e distintas, unidas, sem conversão, composição ou confusão. É aquilo que os teólogos defenderam e defendem ainda na sua teologia sistemática como a doutrina da união hipostática de Cristo Jesus. Ou seja, Cristo é uma pessoa com duas naturezas, divina e humana, que permanecem inseparáveis, embora em alguns aspectos distintos. Primeiro, Cristo é verdadeiro Deus. Essa é a primeira tese, porque foi a primeira a ser atacada. Quando João Batista apresenta Jesus Cristo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ali inicia o ministério de pregação de Jesus, e a sua mensagem provocou reações naqueles que ouviram, ao ponto deles não crerem e não olharem para Jesus como de fato esse Deus encarnado, ou como João Batista aponta, esse vindo da parte de Deus. Os teólogos dizem que Jesus Cristo, como Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade. Luiz Berkoff, ele não defende muito essa questão de primeira, segunda e terceira pessoa da Trindade, porque ela dá a ideia de posição, hierarquia. Na unidade da Trindade nós vimos que é um só Deus, mas a ideia de segunda pessoa da Trindade aqui é aquilo que o próprio Jesus descreveu a respeito dela em Mateus 28, o verso 19, que deveríamos batizar em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Com base nessa apresentação se tem em vista de que a primeira pessoa da Trindade é Deus o Pai. E as cartas, quando lemos, tanto na sua apresentação quanto no seu término, nós temos sempre uma menção parecida nessa ordem: a Deus, a Jesus e ao Filho.
tendo uma ideia aqui, então, de que Jesus está no meio dessa trindade, Jesus faz parte dela, e por isso a ideia de segunda pessoa. Mas, embora isso, ele é da mesma substância do Pai, e igual a ele. Ele é Deus. E como os teólogos vão descrever aqui, que é verdadeiro e eterno Deus, da mesma substância do Pai e igual a ele. O Evangelho de João, capítulo 1, você pode abrir. Há várias referências aí, nós não vamos conseguir ler todas, mas algumas nós vamos recorrer. Ele vai apresentar essa verdade. Do princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A ideia aqui é que esse Filho, esse Verbo que é Jesus Cristo, ele tanto estava lá quando as coisas foram criadas, fazendo parte da criação, ele criando também, como ele de fato era alguém como Deus, ou qualificado como Deus, sendo também um Deus, fazendo parte da criação. E aí no verso 3 vai dizer algo que complementa isso: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, quando nós pensamos num Criador, a melhor pessoa da Trindade para entendermos a existência de todas as coisas é o próprio Jesus Cristo, como sendo esse que trouxe à existência todas as coisas. O Pai na sua vontade soberana, o Filho na execução dessa vontade, e o Espírito sustentando ela, ou dando vida, fazendo com que ela venha funcionar. Então, os teólogos vão dizer que esse verdadeiro Deus, que é Jesus, ele existe desde a eternidade, tá? Ele está sendo apresentado, o João está colocando Jesus Cristo lá, até mesmo antes de todas as coisas, como alguém já existindo. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é apresentado pelos teólogos Smith como Jesus Cristo sendo também verdadeiro homem. Veja, ele vai dizer: sendo concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria e da substância dela. Então, é interessante essa palavra que ele vai utilizar em relação à humanidade de Jesus. Ele vai dizer que ele é da mesma substância de Maria. Olha aqui que interessante. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem. Isso os evangelhos apresentam, tanto Mateus capítulo 1 quanto Lucas. Ele é gerado da substância de Maria, daí a sua plena humanidade, tá? E ele passa, ou se tornou homem como um de nós, tendo um corpo verdadeiro, pois ele é descrito como alguém que sentou para comer, e o intuito ali é saciar a fome. Ele sentou para beber, o intuito para saciar a sede. Dormia devido ao cansaço do corpo, e Lucas vai dizer que ele crescia em estatura, tá? E a ideia aqui é apresentar uma criança que foi sendo desenvolvida no seu corpo. Aí ele teve uma infância, teve a sua adolescência, sua juventude, até chegar à fase adulta, tá? Com isso eles estão querendo dizer que esse Deus, ele não pegou um corpo, alguém que estava andando, como o Espiritismo vai adotar, e colocou ali o Espírito de Deus, alguém já formado. O Senhor Jesus Cristo, como verdadeiro homem, passou por todo o processo que eu e você passamos no nascimento. Embora a concepção sobrenatural, o seu nascimento foi natural. O irmão Leonardo, por favor.
Provérbios 30, versículo 4. Sim. Esse aqui, né? Quem subiu ao céu e desceu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas na sua roupa? Quem estabeleceu todas as extremidades da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se é que sabes. Então, a Bíblia, em toda parte, ela vai sempre apresentar a Trindade envolvida na criação, envolvida no sustento e envolvida até mesmo na redenção do homem. A Trindade está envolvida. Nós vamos encontrar na pessoa de Jesus Cristo ela sendo cumprida e realizada. Por isso o Novo Testamento vai ser mais claro, mas no Antigo Testamento as sombras, profecias, os livros poéticos, eles vão fazer menção desse Deus trino, o triuno, como a gente vai conhecer, tá? Muito bem, meu irmão, obrigado aí pela contribuição. Então nós temos aqui, quando se trata de Jesus Cristo o homem, não há muitos questionamentos a respeito da humanidade de Jesus, porque a maioria das heresias que surgiram não duvidaram de Jesus ser homem, que ele sentou, que ele teve com seus discípulos, que ele andou, que ele viajou, que ele se apresentou, que ele foi filho de Maria com José, que teve irmãos e irmãs. A maioria das heresias que surgiram, elas tocavam principalmente na divindade de Jesus. E aí, de pacote, a humanidade de Jesus, como sendo Deus homem ali, ela estava junto, é claro. Mas não houve muita refutação quando se tratava de Jesus homem, tá? A única questão a ser tratada na pessoa de Jesus como homem era eles não conseguirem entender como Jesus habitou entre os homens, assumiu uma figura humana, um corpo, sem ser contaminado pelo pecado. Essa era a única tese abraçada por eles e sem poder fazer uma compreensão disso. O ponto é que o nascimento de Jesus, ele se deu de maneira sobrenatural para mostrar a ação de Deus Todo-Poderoso na geração da sua humanidade santa, sem pecado. Por exemplo, quando Deus cria Adão e Eva, eles foram criados, feitos do pó da terra, receberam o Espírito de Deus, e ali, nós já estudamos, ele estava no seu estado perfeito, né, de santo. Uma vez caídos em seus delitos e pecados, não há um justo sequer, não há entre os homens alguém que possa assumir o lugar, que possa tomar as suas dores e purificar os pecados dos homens. Não há entre os homens ninguém que possa ser tido como imaculado, nem mesmo Maria, que foi canonizada, né, como alguém sem mácula, por conta da sua virgindade na ocasião do nascimento de Jesus. Para os católicos ela continuou assim. Mas veja, quando Deus traz Jesus à existência desse mundo, embora ele não é criado, ele é apenas gerado, é isso que Deus está fazendo, gerando uma nova humanidade, um novo povo, no mesmo projeto, na mesma essência que Adão e Eva foram criados, para ser um povo onde o pecado não habita. O problema é que nos meios naturais isso era impossível, porque todos
nascemos do pecado. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Por isso, há uma ação soberana de Deus no nascimento de Jesus Cristo, para que, quando ao nascer, sendo Deus encarnado, ele venha de fato como alguém sem pecado. Mas o ponto do nascimento de Jesus, e da vida de Jesus, melhor dizendo, não é nem tanto o seu nascimento, que isso a gente vê, mas a sua vida. É aí que é possível perceber que de fato ele não cometeu ou não viveu em pecado. A própria tentação do diabo a Jesus lá no deserto, em Mateus capítulo 4, mostra que Jesus, como Adão, ele estava habilitado para permanecer no estado em que ele foi, no caso Adão, criado, e no caso Jesus, gerado. Veja, o capítulo 4, verso 1, vai dizer de Mateus: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Por que logo em seguida a descrição de que o Espírito levou Jesus ao deserto, nos é dito aqui que Jesus estava em consagração, em um jejum, teve fome. O jejum é isso, lida com comida. O jejum bíblico é esse. Ele não foi um jejum de Coca-Cola, de televisão, como a modernidade aí inventou. É jejum de comida. Mortificar. O jejum bíblico, ele tem esse princípio, esse desejo. Embora Jesus não tenha cometido nenhum pecado para poder dizer que estava ali se consagrando para a sua purificação, a sua redenção. Mas é dito aqui para nós essa passagem que ele teve fome depois de jejuar 40 dias, para mostrar que ali ele estava na sua humanidade mais essencial, sendo testada, ou sendo levada a vencer a tentação, sendo levada a não ceder aos convites e às várias seduções que foram apresentadas lá. A ideia é nós olharmos aqui e vemos Adão lá no Éden também passando pelo mesmo teste. E curioso, envolveu comida, O ponto aqui que intensifica na tentação de Jesus é que a divindade de Jesus também está sendo testada. Quando é dito para ele, o tema central da tentação do diabo a Jesus é: se és filho de Deus. Aí vem a tentação que envolve o homem, Jesus, o homem, transforma essas pedras em pães. Então, se tu é Deus de fato, se é filho de Deus, tu é Deus. Prova isso. Então, aqui nós percebemos o Jesus divino e humano sendo testados e vencendo a tentação, mostrando que de fato na sua humanidade e na sua divindade ele passou por todos os testes. Nós lemos Filipenses, quando dito que não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo. Aí nós vemos aqui Jesus mostrando isso, que ao responder e refutar a tentação, ele não refuta a tentação do diabo em relação à sua divindade, mas em relação à sua humanidade. Não havia dúvida para ele em nenhuma das duas naturezas, em nenhuma das partes, mas ele estava mostrando ali que estava plenamente consciente da sua missão como homem. Ele não precisou dizer: é claro que eu sou filho de Deus, olha aqui, e transformar. Não.
como filho de Deus, ou como Deus, eu conheço a palavra que foi dada. Aí ele transmite: nem só de pão viverá o homem. E como o homem plenamente estava satisfeito pelas palavras de vida eterna, com as palavras que sustentavam a sua vida naquele momento. Como homem, Jesus Cristo então foi tentado, e como Deus também aqui, mas ele, a partir daí é que nós vamos ter relatos a respeito da humanidade de Jesus sendo apresentadas juntamente com a divindade. Ele ensina com autoridade, ele opera milagres, curas, expulsa demônios, mas o tempo todo, enquanto ele está operando isso como um Deus de poder, de autoridade, com esses atributos presentes ali, ele está mostrando a sua verdadeira humanidade também. E isso foi jogado fora quando as heresias atacam a divindade de Jesus, ao ponto, já ainda no judaísmo, ele ser tido como um demônio, né? Ter o espírito como um dos demônios. Ele opera milagres, ou ele faz isso porque ele está com o Beelzebul, né? O maioral na percepção deles, dos demônios. Então veja como foi necessário que Jesus não só fizesse prodígios e milagres, mas também demonstrasse a sua verdadeira humanidade. Ele foi capaz de sofrer as dores, as angústias, a traição, os açoites, a humilhação, tá? Filipenses vai falar, Paulo fala aos Filipenses exatamente isso. Assim mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Essa a humanidade de Jesus sendo apresentada com muito mais ênfase do que até mesmo a sua divindade. Ele prega e as pessoas reconhecem a sua autoridade no seu falar. Ele cura, realiza milagres, tem autoridade com a natureza, as pessoas são capazes de ver. Mas é a sua humanidade que foi negligenciada quando separada. Não é possível ser Deus num corpo humano. Ou é possível esse homem aí que senta com pecadores, que viaja a pé, não tem um trono nessa terra, não tem um lugar onde reclinar a cabeça, anda com gente simples, está sentado aí nas casas de pecadores, cercado por meretrizes. É impossível ele ser Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Aí nós vamos encontrar passagens onde vão defender que esse Jesus, que é Deus, ele não pecou. Hebreus capítulo 2. Perdão, capítulo 4. O verso 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele mesmo tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. O autor aos Hebreus está reconhecendo aqui em Jesus Cristo, assim como os sacerdotes, embora lá eles também ofereciam sacrifício por si mesmos, Jesus Cristo é esse sacerdote que oferece o sacrifício pelo povo. E por ser ele sem pecado, ele é capaz de ser esse sacrifício pelo povo. A 1 de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso 22.
Verso 21 e 22, porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Aí ele vai dizer, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 1 João capítulo 3, primeira carta de João 3, verso 5, o 4 e 5, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Tá? Lucas capítulo 1, verso 35, já mencionei aqui, quando anunciado sobre o nascimento de Jesus, o anjo também vai fazer uma declaração semelhante. Lucas 1, sumiu Lucas aqui da minha Bíblia. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. O ente santo que há de nascer. Então, essas duas naturezas de Cristo, elas estão sendo apresentadas pelos teólogos westminster para nos dizer da divindade e da humanidade de Jesus, concebido pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, e da substância dela. No aspecto da humanidade, ele é homem, ele é semelhante a ela. Mas eles também vão dizer como essas duas naturezas elas estão ligadas, estão relacionadas. Veja, as duas naturezas inteiras, perfeitas e distintas, a divindade e a humanidade, foram inseparavelmente unidas em uma só pessoa, sem conversão, composição ou confusão. Essa pessoa é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porém um só Cristo, o único mediador entre Deus e o homem. Então, por fim, nós temos aqui a relação das duas naturezas, e é importante que elas duas sejam encontradas de fato em Jesus, porque para ser mediador perfeito, Cristo precisava ser Deus. Para ter e exercer um poder infinito, e era necessário que ele fosse homem para nos representar, como a gente leu aqui, tá? Essa união hipostática que é defendida pelos teólogos sistemáticos, ela é essencial para a salvação, porque elas são duas naturezas distintas nesse aspecto, uma humana e uma divina, porém elas estão inseparavelmente unidas em uma só pessoa. Não são dois deuses aqui, ou um Deus e uma pessoa. É uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, sendo Deus e sendo homem, e elas não se confundem. Como entender isso na prática? Ou como isso serve para a igreja na prática? Essa doutrina aqui do parágrafo 2, que trata especialmente dessas duas naturezas e da relação delas, ela é fundamental para a salvação do seu povo, o povo de Deus, em várias razões. Por que os teólogos, primeiro ponto que a gente precisa entender aqui, por que os teólogos vão tratar agora da pessoa e da obra de Jesus Cristo como sendo mediador? Nós vimos no capítulo anterior falando do pacto desenvolvido por Deus, que é apresentado na antiga aliança e que tem o seu cumprimento na nova aliança, na pessoa de Jesus Cristo. Então, por isso é essencial entendermos a pessoa de Jesus Cristo e a obra que ele realizou. Por isso que nesse capítulo é essencial entender essas duas naturezas. Primeiro, porque somente Deus pode salvar, o homem não. A salvação ela é uma obra que exige poder e santidades infinitos. Nenhum ser criado como um anjo ou um mero ser humano, como é tido como outros mediadores por aí,
ele teria essa capacidade para suportar a ira de Deus, para satisfazer plenamente a justiça divina e conceder vida eterna aos homens. Ninguém dentre os homens tinha esse poder e tinha essa capacidade. Daí a necessidade de entender a divindade de Jesus. Somente Deus poderia salvar. E somente Deus poderia cumprir todas essas etapas. Cristo precisava ser verdadeiro Deus para que sua obra tivesse esse valor infinito e eterno. Hebreus, o escritor, no capítulo 9, verso 14, olha o que ele diz no verso 13 e o verso 14, Hebreus 9: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. A primeira importância dessa doutrina se dá em saber que somente Deus poderia nos salvar, suportando a ira divina, satisfazendo plenamente essa justiça divina e concedendo vida aos homens. Segunda razão dessa doutrina, a importância dela, é que somente um verdadeiro homem poderia representar os homens. Inclusive essa foi também atacada com as heresias do passado, na ideia de que Deus não sentiria dor, Deus não é capaz de entender a dor e o sofrimento dos homens, porque Ele é Deus. Ele não está limitado ao que nós sentimos e pensamos. Então, confirma que de fato esse Deus, sendo homem, é o nosso Salvador. A salvação, ela exige, no seu aspecto redentor, uma substituição. Alguém tomando o lugar dos pecadores. E para isso, o Salvador precisava ser verdadeiramente humano. Por quê? Porque a humanidade pecou. Segundo, a penalidade da lei, ela deveria recair, ou ela recai sobre os homens. Romanos capítulo 5, verso 12 em diante vai falar sobre isso, o apóstolo Paulo. Daí, um substituto justo deve viver a obediência que o homem falhou em viver. A humanidade de Jesus, ela vai ser expressa aqui como sendo esse verdadeiro homem, mostrando que ele foi capaz de obedecer perfeitamente em nosso lugar, tendo uma vida ativa debaixo dos mandatos e da lei de Deus, e de sofrer a pena do pecado em nosso lugar, com sua morte substitutiva. A obra da expiação sendo expressa aqui, sendo alguém capaz de sofrer. O profeta Isaías vai apresentar esse Messias, esse Cristo, como sendo um homem de dores, que sabe o que é padecer. Como nosso representante, como alguém entre nós, ele sabe muito bem o que é sofrer. Ele viveu isso em nosso meio. Ele sentiu as dores da traição, as dores das calúnias que foram levantadas sobre ele, dos açoites, da punição. Ele sentiu a ira de Deus sendo derramada, que era para mim e para você, tomando o nosso lugar, sendo o verdadeiro homem ali. Ele sofreu, ele morreu, ele sentiu, tomando o nosso lugar. Como as duas naturezas, elas podem ser vistas aqui como importantes para a obra da redenção. A união das duas naturezas torna a obra redentora eficaz, as duas naturezas. A união hipostática, divina e humana em uma só pessoa, ela permite que a obediência de Cristo, homem, tenha um valor infinito por causa da sua divindade,
sendo Ele Deus, que não só conhece, mas deu as leis, deu os preceitos morais para a humanidade, para ser semelhante a Ele. A obediência de Cristo então corresponde à sua divindade. Não é como nós pais, aqueles que têm filhos, por vezes somos pegos aí naquilo que nós proibimos nossos filhos de fazer. Filho, não faça isso. Aí passa um tempo, mamãe, papai, o senhor não disse que não era para fazer isso aí, não era para falar essa palavra, não era para isso, aquilo, outro, o senhor não proibiu. Então por vezes nós somos pegos assim. Jesus Cristo vem, confirma a lei de Deus, dizendo que não veio revogar, veio cumprir, e nenhum tio, nada da lei ele deixou de cumprir. Sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele foi capaz de mostrar plena obediência. O texto-chave da nosso estudo, né? Não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem reconhecido em figura humana, sendo, o verso 8, obediente até a morte e morte de cruz. Ele assumiu o preço, obedecendo até a morte e a morte de cruz. Essa união das duas naturezas é importante não só para a obediência de Cristo, homem, para ter um valor infinito por causa da sua divindade, mas para que Ele possa morrer em nossa natureza humana, mas ressuscitar com poder e glória ao terceiro dia. O Cristo, o Messias, o Filho de Deus, homem e Deus, ressuscita ao terceiro dia nas mesmas condições que ele foi trazido a este mundo, com uma única diferença, que agora, na sua ressurreição, ele se apresenta como aquele que venceu todas as coisas, os inimigos, tá? Uma criança, domingo passado, chegou para mim, e ela tem feito isso várias vezes, a Ana, filha do diácono Maílson e da irmã Joyce. Ela chegou para mim, após o sermão, fez duas perguntas. Uma, se Adão estava no céu. E aí eu expliquei para ela que sim, que Deus perdoou, redimiu os seus pecados. Mas aí ela perguntou, né, ainda nessa, mas como que ele não pôde ficar mais lá com Deus no paraíso? Aí as consequências do pecado fez com que ele não estivesse mais. Mas a segunda pergunta que ela fez foi: quem eram os inimigos de Jesus? Eu pensei que ela estava falando de Adão, né? Se ele não era um inimigo, os homens. Aí a minha resposta para ela foi: olha, Jesus Cristo, ele veio para tratar os pecados dos homens, porque o pecado, ele é um inimigo, ele é algo que Deus não se agrada. O pecado, ele está na vida da humanidade. Aí quando ela fez a segunda colocação, eu entendi o que ela queria. Então, Adão era inimigo de Deus nesse aspecto, por conta dele ter sido expulso. Todos debaixo da ira de Deus estamos separados, fomos expulsos por causa do pecado. A ira de Deus está sobre os homens, nesse sentido. Eu expliquei lá para ela. Porém, não é só o pecado, mas o que veio junto: a morte, as tentações, essa separação. Tudo isso Cristo Jesus, com a sua ressurreição, venceu. Uma das primeiras palavras de Jesus, quando ele aparece aos seus discípulos, inclusive, é: paz seja convosco. E é a que veio ser mais usada nas Escrituras, nas cartas, tanto no início quanto no fim: a paz seja convosco. Por isso nós crentes, presta atenção, nós
que estamos em Cristo, vivemos essa paz. Temos paz com Deus, né? Romanos vai falar sobre isso. Sendo justificados, temos paz com Deus. Quando estamos falando isso uns com os outros, nós estamos nos voltando para essa verdade. A paz de Jesus Cristo esteja com você. Aí o outro diz amém, concordando com isso. Só que os apóstolos vão dizer que tome cuidado com isso. Não saia dando paz aí para qualquer um. Inclusive, nas cartas, o apóstolo João ele vai falar de um cuidado muito mais necessário, ao ponto de não receber nem em casa quem tem essa paz. Ele se referindo aos falsos profetas, é claro, que chegavam lá dizendo, fazendo orações, dizendo que veio trazer uma mensagem e tudo mais. Ei, esses aí não têm a paz porque não estão em Cristo. Não recebam na casa de vocês, nem cumprimentem ele com a paz do Senhor. Não tem paz. Aí nós somos ensinados em relação aos ímpios, aos falsos profetas, até mesmo igrejas que se dizem evangélicas, mas ali Cristo não é o Senhor, não são nossos irmãos em Cristo, não têm a mesma paz. Diz que presbiteriano não dá a paz do Senhor, né? Grande parte, nós sim, cumprimentamos com a paz do Senhor, mas os verdadeiros crentes, os que estão de fato dentro da igreja visível, aquilo que é possível perceber, é parte desse corpo, tá? O presbítero levantou a mão? Já foi? Romanos 5:1, né? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Isso mesmo. Então, essa paz foi possibilitada por causa da entrega de Jesus Cristo. Ele pôde morrer em nosso lugar, em sua natureza divina humana, morreu e ressuscitou com poder divino. E isso foi necessário para que ele também pudesse atuar como mediador perfeito, ligando Deus ao homem de forma única. Nós nos achegamos a Deus por meio de Jesus Cristo. Ele é o nosso mediador. Nós não oramos em nome de nenhum santo, nem mesmo da mãe de Jesus, Maria, tendo ela o papel importante e sendo ela essencial para a vinda do nosso Messias. Ainda assim é o Messias, é em Cristo. Nos estudos de quarta-feira sobre oração, nós falávamos sobre essa frase que a gente utiliza no final, né? Quando a gente está orando, aí tal, no final, em nome de Jesus, amém. E eu falava que essa frase, ela não pode ser usada como uma palavra mágica para que a coisa aconteça. A gente pede e faz de tudo em nossas orações, e no final, para autenticar e para confirmar, em nome de Jesus. Essa frase, ou essa citação ali, ou essa verdade, ela é muito mais profunda e deve permear a nossa oração em todos os sentidos. Se é em nome de Jesus e não no meu, e nem de nenhum outro, a oração tem que fazer sentido na pessoa e na obra de Jesus. A nossa oração, ela tem que ter coerência com a vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Ela não pode estar desassociada a essa verdade. Mesmo que a gente faça aquelas orações imprecatórias, né, por ver, Senhor, nossos inimigos estão aí, como os salmos vão apresentar, ainda assim é em função da honra, da glória de Cristo, como Filho de Deus, da proclamação do testemunho desse Cristo por meio das nossas vidas, do avanço do Evangelho. Tudo isso deve estar na sua oração, tá? Para que você não faça como certa vez, né? Tempos atrás, muito tempo atrás, alguém chegou para mim e ela era da igreja e o marido não, né? E o marido tinha um bar e ela chegou, ainda naquele período de as coisas tudo fechando, Covid, pastor, eu peço oração, porque
peça para Deus aí abençoar o nosso bar, prosperar e fazer com que as coisas, a gente tenha mais cliente, porque está difícil. E aí, como é que fala nessa hora? Se fosse em qualquer outro lugar, em nome de Jesus. O que Jesus tem? Qual é a relação disso? Estão entendendo? Com a vida, com a obra de Jesus, com o nosso testemunho de Cristo. Como é que eu vou orar aí? Eu conheci na minha adolescência eu toquei em banda, em igreja, tá? Na igreja, banda evangélica. E às vezes tinha o aniversário da cidade, chamava lá, tinha um momento evangélico primeiro, aí depois as outras bandas. E coincidiu que nesse dia a gente encontrou ali uma turma que ia tocar à tarde da noite, que ia ser o show deles lá, né? Mais da metade dos integrantes dessa banda eram ex-cristãos, ex-crentes, né? E a gente conversando ali, trocando ideia, falando de instrumento, não sei o quê. E aí um rapaz lá conversando comigo e compartilhou, disse: olha, Henrique, eu estou afastado da igreja, muitos anos já, e não sei que uma hora o Senhor vai me trazer de volta, mas eu nunca deixei de orar. Nunca deixei de orar. Até inclusive antes do show, a gente reúne aqui nas mãos, faz oração ali. Aí eu fiquei pensando, tá orando para quê? O show não é para Deus. Show, né? Tá entretendo uma multidão ali que está bebendo, que está traindo, que está se prostituindo, que está fazendo tudo, orgias e coisas. Está orando. Então, é nesse sentido que a gente precisa entender que a obra mediadora de Cristo, esse acesso que nós temos ao Pai, ele precisa, até mesmo em nossas orações, ter coerência, fazer sentido com essa obra de Jesus, tá? Ao invés de orar para a irmã ter o seu bar próspero, a minha oração foi para que o Senhor dê uma oportunidade de um novo negócio para ela. Senhor, abra as portas de um novo negócio para essa irmã, ela ter o seu sustento de maneira que venha honrar o Senhor, para que o nome de teu filho, em nome de teu filho amado, seja pregado, anunciado, testemunhado, tá? Então, sem essa união das duas naturezas, essa mediação de Jesus seria impossível. O mediador, ele precisava representar ambas as partes de forma legítima, tanto de Deus para os homens, como dos homens para Deus. Então nós temos ainda Cristo exercendo isso. Também essa aplicação dessa doutrina é importante as duas naturezas por conta da obediência e o sacrifício de Cristo serem aceitos por Deus. Como Deus homem, a sua vida perfeita cumpriu toda a lei em nosso lugar. Como eu disse, o próprio Senhor Jesus vai declarar que ele veio para cumprir a lei, como de fato veio. Tá? A sua morte substitutiva satisfez a justiça divina, e a sua ressurreição confirma a aceitação de sua obra por Deus e Pai. O profeta Isaías vai dizer, agradou a Deus moê-lo, né? Fazer cair sobre ele a sua ira, como também a ressurreição de Jesus é uma prova de que Deus foi satisfeito com a sua entrega, tá? Aí isso fala da eficácia da cruz, como dependente do fato de que foi o próprio Deus encarnado que morreu e ressuscitou. Por fim, Cristo continua como mediador intercedendo por nós, mesmo após a ascensão com as suas duas naturezas lá presentes. Cristo permanece Deus e homem, intercedendo como nosso sumo sacerdote. O autor aos Hebreus, várias passagens ele vai falar sobre isso. E ele continua conhecendo nossas fraquezas por sua humanidade, capaz de ter experimentado enquanto esteve conosco e agora, ele tem nos representado e agora, mais uma vez, nos representar como mediador, e tendo pleno acesso a Deus o Pai, sendo ele divino, o Senhor está a interceder por nós. Então, a salvação seria impossível sem a união das duas naturezas divina e humana de Cristo, e isso
é o que torna Jesus o mediador perfeito, o substituto suficiente, o salvador poderoso e o intercessor eterno do seu povo, da sua igreja. Ele continua lá como nosso profeta, sacerdote e rei, como sendo Deus e homem. É nessa condição que ele virá para buscar a sua igreja. E sem essa doutrina não haveria verdadeiro evangelho. Como é maravilhoso nós chegarmos em lugares e pessoas quebradas, tanto emocionalmente quanto fisicamente, tá? Doentes, enfermos, ou abaladas, ou emocionalmente destruídas com os males dessa vida, e você chega lá, olha, teve alguém que padeceu no nosso lugar. Você chega lá para essa pessoa e dizer, olha, Deus sabe muito bem o que você está passando, porque um dia Ele esteve entre nós, Ele sentiu na pele, Ele tomou sobre si as nossas dores. Foi por isso que Ele foi capaz de dizer para os seus discípulos, olha, no mundo vocês vão passar por as aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Como eu disse para Ana, né? Por mais que Adão tenha sido expulso do paraíso, ainda assim Deus o encontrou, e o salvou, e o resgatou, mesmo que ele venha sofrer as consequências disso. O Senhor Deus estava aí, assim como Ele está conosco hoje, sustentando, nos guardando, sabe das nossas dores, conhece o nosso andar, o nosso deitar, e Ele continua intercedendo por nós, sendo um refúgio e fortaleza para aqueles que são seus filhos, nos representando diante do Pai. O que o apóstolo João vai dizer em relação ao pecado? Que nós temos um advogado junto ao Pai. Então, encontremos e creiamos em Jesus Cristo, nessas condições que nós vimos aqui apresentado pelos teólogos deste início, como sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Amém?